E o cérebro, ele é uma máquina primitiva. E ele foi criado, formado com algumas questões específicas e com o passar do tempo, embora tudo tenha mudado, ele vai se adaptando, mas algumas coisas não mudam. O nosso cérebro, ele foi formado não para nos trazer felicidade ou para nos deixar feliz. Na verdade, ele foi feito para que ele trabalha para que nós sobrevivamos. Imagina o homem lá nas savanas africanas, no começo de tudo, onde ele enfrentava perigos terríveis da natureza. Como que ele sobrevivia? Você não vai ver um homem mais rápido do que um leopardo, mais forte do que um elefante, do que um hipopótamo. Você não vai ver um homem mais feroz do que um leão, com mais força. Não, o homem desta criação é uma das mais frágeis. Porém, ele não só venceu essa sua etapa e caminhada, como também ele passou a dominar sobre tudo. Quando Deus formou o homem, ele falou assim, vocês vão dominar sobre tudo. Mas como dominar sobre algo que é muito mais forte do que a gente, que é muito mais veloz do que a gente, que é muito mais feroz do que a gente na natureza? Apenas com uma diferença que nós temos: o nosso cérebro, a nossa maneira de trabalhar, de pensar, de agir, a nossa inteligência, que começa de forma individual, porém ela tem um grande avanço quando ela é colocada de forma coletiva, uma inteligência coletiva. Se você pega o Albert Einstein, uma das mentes brilhantes de todo o tempo, que as pessoas falam de QI, não sei dos quantos, eu na verdade nunca entendi, até hoje ninguém me explicou, e até hoje ninguém me convenceu sobre esse negócio de QI. Para mim é uma grande furada, esse negócio, QI tanto, como é que você vai analisar o QI de uma pessoa? Mesmo com os métodos que tem, existem muitas variáveis, mas vamos acreditar assim, um dos homens de um QI bem elevado, você pega ele e coloca lá na savana africana, no começo de tudo, sozinho, ele não consegue sobreviver muito tempo. Mas se você coloca 10 Albert Einstein, 20 Albert Einstein, a inteligência coletiva, eles vão conseguir se unir, vencer, preparar armadilhas para fugir, para pegar o seu alimento. Então aí nós temos uma grande diferença. Então o nosso cérebro, ele trabalha principalmente para que nós possamos sobreviver. O quesito sobrevivência é o mais importante. E nós sabemos que o estresse é algo que está no cotidiano. Todo mundo fala de estresse, mas o que o estresse provoca na nossa vida física? Você sabia que cerca de 80% das enfermidades que nós temos, se não mais, é provocada, iniciada pelas questões emocionais, são as chamadas doenças psicossomáticas. Mesmo sendo doenças naturais e tratadas de formas naturais, ela tem um início na nossa emoção, e muito passa pelo estresse que nós passamos, a ansiedade que nós vivemos quase sempre, quase todos os dias. Na verdade, para ser bem sincero, todos os dias nós enfrentamos picos de estresse e ansiedade, e nós às vezes temos dificuldade de controlar tudo isso. Então eu quero tentar entender com você primeiro, antes de falar sobre 10 maneiras para a gente colocar em prática para vencer o estresse, o que realmente é o estresse. Uma situação que acontece, ou um problema que acontece, a interpretação que a gente faz de tudo isso, nos gera esse medo, essa ansiedade, esse estresse. E o nosso cérebro, o nosso organismo, ele percebe o estresse como uma ameaça. Então, ele se prepara para atacar a ameaça. A gente sabe que para combater um vírus, geralmente coloca um vírus inativo, alguma coisa, para que o organismo perceba quando vier o verdadeiro ou o vírus que vai trazer o mal, e ele possa expelir. Uma das questões mais explícitas são as próprias vacinas que nós tomamos. Então o estresse é percebido no nosso cérebro como uma ameaça.
E essa ameaça coloca o cérebro ligado, ou seja, ele tem que defender o corpo dessa ameaça. E como que ele faz? Ele começa então a gerar em nós tensões, tensão física e tensão emocional. E com o passar do tempo, a gente, quando está muito machucado, quando está muito estressado, quando está muito ferido, basta algo pequeno para que a gente possa ter toda esta tensão. Essa tensão passa muitas vezes pelo nosso organismo, trazendo dores momentâneas. Ou a princípio, o início, o começo do estresse já começa a trazer dores. Talvez você, chegando agora, e se puder fazer um teste, você vai apertar alguma parte do seu corpo aqui em cima, você vai sentir algumas tensões. Quem é que nunca teve dores nesta parte do ombro? Às vezes enrijece o nosso pescoço, às vezes a costa. Quem tem gastrite, basta uma pequena tensão e o seu estômago já enche de gás. É o estômago, não é o intestino não. Aí ele começa a ter eruptações, que são gases expelidos pela boca. Ele começa a dar os pequenos arrotos, né? Por isso que é gás no estômago. Gás no intestino sai por outro lado. Estou falando do estômago. Gastrite. E quem tem gastrite ficou nervoso, ficou ansioso, teve uma pequena mudança no seu estresse. Ele começa então de estresse, ele começa então a gerar tudo isso. Então o corpo vê como uma ameaça. Então ele vai fazer o quê? Vai tentar atacar essa ameaça, mas momentaneamente ele não consegue essa mudança, ele não consegue expelir esse mal. É onde a gente entra em uma sensação de falta de controle. E se tem uma coisa que nós temos dificuldade, é quando nós estamos sem controle. O ser humano é apaixonado por controle. Ele gosta de controlar tudo, ele gosta de controlar a sua própria vida. O ser humano coloca a vida nas mãos de Deus e fala: Deus, está nas suas mãos, mas deixa que eu controlo. Porque quando ele ora: Deus, controle a minha vida está no seu controle, a minha vida está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus. É bonito, porém quando nós oramos e pedimos para Deus tomar o controle, e quando Deus toma o controle, nós nos sentimos mal, porque é como aquele carro que está sem controle, numa estrada com chuvas, e você perdeu o controle momentaneamente, talvez uma aquaplanagem. É como você estar do lado do motorista, e você é motorista, sabe como funciona, e você está com medo, às vezes você vai freando aqui, mas do lado não é carro de autoescola, não tem outros comandos, e você chega, dói as pernas, tanto que você freia, mas você não está dirigindo, tem alguém dirigindo. Quem está no controle do veículo é a pessoa que está dirigindo, e você passa mal só porque você não está no controle. Nós pedimos para Deus, toma o controle, mas nós temos problema quando Deus pega o controle. E este é um dos problemas, porque a gente não consegue destruir esta ameaça. Sentimos então a falta de controle. Isso vai trazer para nós o que é muito comum, principalmente nos dias de hoje, a irritabilidade. Você percebeu como que a gente anda irritado? Tem dia que a gente está irritado a ponto que coisas pequenas nos deixam extremamente irritados. Mas não é porque são coisas pequenas, é aquela chamada gota d'água no copo e transborda. Mas já são coisas que nós estamos trazendo, a bagagem já está pesada. Então qualquer coisa aumenta a nossa irritabilidade. E às vezes nós estamos irritados até sozinho. Você fica sozinho em casa e você está irritado. Isso gera ansiedade. E o seu corpo, para tentar combater essa irritabilidade, essa ansiedade, ele vai produzir mais energia. Então você vai ter que gastar mais energia. Você vai ter que ter mais atenção naquele problema. Isso vai trazer mais tensão. Quando a gente tenta combater o problema de tensão, de estresse, e a gente não consegue, automaticamente vai gerando mais pressão, mais tensão. Por quê? O que eu tenho que fazer? Hoje nós temos uma época de bastante informação. Então a pessoa já entende, ela ouviu bastante.
eu estou estressado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou muito estressado, eu preciso dormir mais cedo, eu vou melhorar. Eu preciso comer melhor, eu vou melhorar. Eu preciso fazer isso, eu vou melhorar. Então ela começa a fazer coisas que ela acredita que vai melhorar. Não que essas coisas não sejam boas, só que a partir do momento em que ela começa a fazer algo que já aumentou a tensão e ela não consegue uma melhora por não colocar de forma correta, essa tensão aumenta. Por quê? Porque agora ela vai começar a entrar num processo de auto-julgamento. Eu não consigo, eu não dou conta, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu devo ter algum problema de cabeça, eu devo ter algum problema emocional que eu não consigo controlar, eu não tenho valor. Este auto-julgamento vai trazendo para a pessoa mais problemas na sua vida. Tudo isso é percebido pelo corpo e logo vai levá-lo a uma exaustão. É claro que a gente não vai entrar totalmente no assunto, nem tem tempo e é mais complexo do que a gente possa imaginar, mas vamos tentar entender um pouco dentro do nosso organismo, falando de hormônios. O que acontece? Quando a gente começa um processo de ansiedade, de estresse, um problema, uma notícia ruim, uma situação delicada, algo que a gente não sabe o que fazer, algo que a gente não tem o controle, o nosso tálamo gera o que nós chamamos de adrenalina. A adrenalina, ela vai trazer para o seu organismo força muscular. Vem a chuva. Vamos aplaudir Jesus porque chuva é bom. Nós estamos precisando. A adrenalina, ela gera força muscular. A adrenalina, ela vem, né, aquela explosão que a gente tem. Na hora do perigo, você não faz coisas que você nem imagina. Você faz coisas que você jamais pensou em fazer. Você enfrenta perigos que você nem percebe. Uma vez, eu fui com um irmão aqui da igreja. Ele tinha uma lancha e nós fomos para uma ilha aqui no meio do rio, lá no fundão. E nós estávamos lá, passamos a tarde com eles. Aí chegou um momento em que eu sempre fui aquele pai chato de olhar para os filhos, onde estão os filhos, cadê o filho? Eu acho que eu sou mais chato do que a Patrícia Mara. Cadê meu filho? O que está acontecendo? Eu gosto de cuidar, sempre fui assim. Às vezes eu sou chato porque eu gosto de cuidar. Mas esses cuidados e essa chatice têm seus benefícios, né? Eu sei que eu perguntei assim, cadê a Lorena? A Lorena tinha sumido. Devia ter o quê? 4, 5 anos, não lembro bem. Aí eu olho assim, procuro com o meu olhar de raio-x de super-homem. Aí eu olho assim, e lá longe tinha uma moita de bambu, né, bem grande. Aí tinha aquele giral que eu não sei como chama, que vai até no rio, deve ser giral mesmo, que vai para a pessoa pescar, colocar barco, sei lá como chama. Quando eu olho ao longe, eu só vi a Lorena com uma frutinha para jogar no rio. E ela jogou. Quando eu olhei, ela já estava assim. A hora que ela jogou, ela era muito magra, a frutinha devia ser mais pesada. Que ela jogou e foi, pum, dentro d'água. A gente nem pensa, nem imagina. Quando eu percebi, eu já estava dentro d'água, buscando, nadando. Molhou carteira, folha de cheque, que naquela época eu tinha cheque. Faz mais de 10 anos que eu não tenho mais cheque, porque cheque dá até choque. Aí, a gente nem percebe o que a gente está fazendo, mas a gente busca a força, não sabe de onde. É a adrenalina gerada naquele momento, para que a gente enfrente e vence aquele perigo. A adrenalina é quando você passa por um medo, um perigo, né? O sangue desce para as pernas. Já viu aquele ditado, perna para que te quero? Na hora do perigo o sangue desce para a perna, prepara ela para correr. A energia, a explosão muscular, tudo isso a adrenalina vai fazer no nosso organismo. Então quando a gente passa por momentos difíceis, que inicia-se o estresse, a ansiedade, essa adrenalina, ela vai aumentando no nosso organismo. A adrenalina, ela não é ruim. Você percebeu que na hora do perigo, ela vai salvar uma vida. A adrenalina são questões, o nosso cérebro é tão fantástico, que é questão de frações de segundo. Por exemplo, se você estivesse aqui, eu ia chamar alguém para fazer um exemplo, mas achei melhor não. Eu não preciso falar nada. Se eu trouxesse o Frank aqui,
colocasse ele aqui para dar um exemplo, eu não preciso falar nada, eu só ia fazer assim, ó, dar um soco no estômago dele. A hora que eu fizer assim, eu nem soltei a mão, o corpo dele já reage, ele vai sem perceber, enrijecer a musculatura, preparar o abdômen para receber o soco. Você viu como que o nosso corpo reage? O Frank até já fez uma massagem ali, até sentiu. O corpo reage na hora, ele se prepara para aquele impacto. Então a adrenalina não é de toda mal, porém os problemas emocionais geram essa adrenalina e a gente vai subindo e vai tentando combater esse mal. E só que esse estresse que vai aumentando a adrenalina, chamado estresse agudo, por um momento complicado que o tálamo gera essa adrenalina, chega num pico que a gente já não consegue mais combater tudo aquilo. E quando a gente não consegue, a gente tem essa dificuldade, a gente começa então a descer. Ou seja, começa a cair, aquela força, aquela energia começa a ter problema, porque se o tálamo gera essa energia, o hipotálamo gera o cortisol no sangue e a gente começa a descer. A gente começa a perder as forças, a gente começa a entrar em decadência emocional e física, a gente começa a ter problema com exaustão, com cansaço, sem vontade de fazer as coisas, uma nhaca, como fala lá na roça, o estresse agudo nos leva, desce, nós começamos a ter o estresse crônico, e aí é onde nós temos o maior problema, porque esse cortisol no sangue, liberado pelo hipotálamo, ele vai aumentar essa irritabilidade inicial, nós vamos ter o aumento dela, o nosso corpo começa a ter reações mais fortes, como a insônia, a pessoa começa a não dormir, a pessoa começa a passar a noite em claro. É claro que cada organismo acontece de um jeito, né? Tem gente que acaba dormindo demais, outros não conseguem dormir, uns começam a ter muita fome, a comer, a ganhar peso, aí ele fica chateado porque está ficando mais pesado, não consegue controlar, a ansiedade faz ele comer, e ele vai ficando cada vez pior, sentimento ruim consigo mesmo, ela vai tendo mais dificuldade, tudo isso vai aumentando o cortisol no sangue, e nós temos então obesidade, que é um problema que vai gerar vários problemas e doenças físicas. Nós temos o aumento da tensão, da pressão do nosso organismo, a chamada hipertensão. A pessoa começa a gerar e a trabalhar com a pressão alta, e a pressão alta muitas vezes é um sintoma de um estresse. Não necessariamente algo que vem lá hereditário de família, ou mesmo que ela tenha este indicativo, esse processo é acelerado por causa do estresse. Ela começa, por causa do aumento de cortisol, resistência à insulina, um começo de diabetes, começa a ter uma pré-diabetes não tratada, cuidado, diabetes tipo 1, tipo 2, ela vai tendo sérios problemas. O exame de sangue dela, o hemograma completo, começa a trazer alterações em todos os âmbitos, na triglicérides, seja o colesterol, o bom ou o ruim, ela começa a ter vários problemas que apresenta-se num exame de sangue, provocado por questões emocionais no seu cérebro, por causa do estresse, por causa da ansiedade, por causa da angústia, por causa do medo, por causa de um início de depressão. Ou seja, se o emocional está estragado, ele vai estragar todo o seu organismo e todo o seu corpo. Você entendeu a importância disso? Mesmo eu falando de forma superficial, sem todo o conhecimento, eu não sou um psicólogo formado igual a Lorena, mas estou dando aqui uma abertura daquilo que eu posso te passar e que tenha o entendimento. Então você consegue perceber nas poucas palavras a importância e o perigo que nós sofremos todos os dias por causa do estresse. Esse estresse crônico, ele se instala, e com os problemas do dia a dia, porque a gente todo dia recebe notícia ruim, é uma palavra que você recebe do marido, da esposa ou do filho, é um boleto que vence mais do que você. Se você observar, você tem dificuldade de vencer, mas o boleto vence sempre no dia certo. É um boleto que chega, a situação está
querendo se controlar financeiramente, você fala, agora vai melhorar, o correio te envia 3 multas, o seu carro passou, você nem sabe como que ele passou lá, chega a multa pelo correio, você começa a melhorar a situação, é uma enfermidade que aparece, a geladeira queima o motor, a gente começa a ter outros problemas de despesas que tem que ser resolvido no momento, são problemas de saúde, questões familiares, são tantas coisas, questão de vencimentos, de performance, a gente tem que ir bem na faculdade, a gente tem que ir bem no trabalho, a competição do dia a dia, tudo isso vai gerando em nós todos estes problemas. Nós estamos vivendo na geração do tudo pode. Os adolescentes hoje podem tudo que a gente antes não podia. Os adolescentes hoje escolhem o que quer comer mesmo. Pastor, está uma crise, mas escolhe o que quer comer, o que não quer. Pastor, está uma crise, eu sei que está uma crise. O meu nível de adrenalina sobe toda vez que eu vou no mercado. Esse dia eu estava só no pacotinho de frango, porque a carne está cara. Mas eu acho que os outros pensaram igual a mim. Aí começou todo mundo a ir para o frango. Aumentaram o preço do frango. Você viu que está mais caro? Um filé de peito custava R$14,50, está R$21. Olha só. Então a gente vai tendo dificuldade o tempo todo. E a gente precisa estar bem para poder vencer todos esses problemas. E não deixar esse estresse, que é normal acontecer no dia a dia, tem até o seu lado bom até certo momento, se tornar em uma doença, em um estresse crônico. Então vamos a 10 dicas rapidinho de como vencer o estresse.